eu sou a professora Letícia e vamos dar continuidade no nosso estudo sobre unidades de medida. Na aula de hoje veremos medidas de tempo. O objetivo é sabermos as medidas de tempo e fazer as operações de adição e subtração com essas unidades de medida. Então vamos lá. Primeiro, a unidade de medida padrão do Sistema Internacional de Medida para tempo é o segundo. E os múltiplos mais utilizados e o que a gente mais precisa de verificar conversão, né? Assim, todos têm conversão, mas os mais utilizados são horas, minutos e o próprio segundos. Diferente de todas as outras unidades de medida que a gente viu até agora, a unidade de medida de tempo não utiliza o sistema métrico decimal. Utiliza um sistema sexagesimal, ou seja, de 60 em 60. Então, sempre que formos de uma unidade de medida de hora para minuto, de uma maior para uma menor, entre esses três submúltiplos, nós multiplicaremos por 60. Então, de hora para minuto, nós multiplicaremos por 60. De minuto para segundo, também multiplicaremos por 60. Se quisermos ir de uma vez direto de hora para segundo, devemos multiplicar por 3.600. Porque 60 vezes 60 dá 3.600. De segundos para minutos, nós dividiremos por 60, pois estamos indo de uma menor para uma maior. De minuto para hora, também dividiremos por 60. E se quisermos ir direto de segundo para hora, nós devemos dividir por 3.600. Bom, esse quadrinho aqui em azul é muito importante. Uma hora representa 60 minutos. Então, quando o nosso relógio ele anda 60 minutos, ele dá uma hora completa. Então, uma hora equivale a 60 minutos. E um minuto equivale a 60 segundos. Já, assim, direto, uma hora equivale a 3.600 segundos. Vamos lá. Existem múltiplos e submúltiplos do segundo, né? E vamos verificar aqui. Os múltiplos mais utilizados são dia, hora e minuto. Eles são maiores do que o valor do segundo. Se vocês repararem, não tem nenhuma que é potência de 10 ali, né? Já aqui nos submúltiplos, que é o décimo de segundo, centésimo de segundo e milésimo de segundo, são os submúltiplos. Se vocês repararem, aqui sim, essa parte aqui dos submúltiplos utiliza sistema decimal, porque o décimo de segundo é um décimo do segundo, centésimo do segundo, um centésimo do segundo. Milésimo do segundo, um milésimo do segundo. Esses submúltiplos não são tão utilizados assim nas nossas questões, né? Então tá, vamos relembrar, muito importante, as horas, os minutos e os segundos, essas três unidades de medida, elas formam um sistema sexagesimal, porque como vimos anteriormente, a conversão entre eles utiliza multiplicação por 60. Mas vamos verificar aqui, ó. Relação entre minuto e segundo. Um minuto corresponde a 60 segundos. Uma hora corresponde a 3.600 segundos. E um dia? Um dia possui 24 horas. Se uma hora possui 3.600 segundos, uma hora possui 3.600 segundos. 24 horas possui quantos? Eu vou pegar os 3.600 segundos e vou multiplicar por 24. Por quê? Porque eu vou ter que ter 3.600 segundos da primeira hora, 3.600 segundos da segunda, 3.600 da terceira. Então, vai ser a quantidade de horas, 24 vezes 3.600. Então, vamos, 3.600 vezes 24. 0024, 12, 14. 0012, 6, 7.
0,0468. Então, um dia tem 86.400 segundos. A relação do dia com o segundo é que um dia tem 86.400 segundos. Ok? Existem outras unidades de tempo que a gente escuta muito falar na nossa vida, nas nossas questões e que a gente precisa entender. Vamos lá. Como eu já falei, um dia possui 24 horas. Certo? E por consequência, cada hora possui 60 minutos. Então, 24 vezes 60 dá 1.440 minutos, um dia. E como a gente viu anteriormente, 86.400 segundos. Uma semana, 7 dias. E aí a gente consegue fazer as nossas multiplicações de dia para hora, de hora para minuto e de minuto para segundo para conseguir descobrir quantos segundos tem em uma semana. Uma quinzena são 15 dias, um mês comercial 30 dias, um bimestre, bimestre são 2 meses, um trimestre 3 meses, um semestre, 6 meses. Um ano são 12 meses ou 365 dias. Mas se esse ano for bissexto, ele tem 366 dias. Vocês sabem por que existem anos bissextos? Na verdade, todo ano nós temos 365 dias e 6 horas. Só que a gente desconsidera essas 6 horas. A gente só conta 365 dias. Aí no primeiro ano, a gente perdeu 6 horas. No segundo ano, a gente perdeu mais 6 horas. No total, até agora, perdemos 12. No terceiro ano, outras 6 horas. 12 mais 6, 18. E no quarto ano, 6 horas. Opa, 24. Então, em 4 anos, considerando somente 365 dias, a gente perdeu um dia. Então, a gente acrescenta esse um dia no ano bissexto, que são os anos que são múltiplos de 4. Ok? Uma década são 10 anos, um século 100 anos e um milênio 1000 anos. Vamos agora aprender a transformar. Nós conseguimos transformar algumas frações em minutos e segundos, em horas. Nós conseguimos transformar números decimais também, certo? Vamos fazer essas nossas conversões. Converta 3,45 horas em minutos. Para converter, ó, vamos relembrar aqui, ó, hora, minuto, segundo. De hora para minuto, multiplica por 60. De minuto para segundo, multiplica por 60. De segundo para minuto, divide por 60. De minuto para hora, também divide por 60. E se a gente quiser ir direto, multiplica por 3.600 ou divide por 3.600. Então tá, eu quero 3,45 horas em minutos. Basta eu multiplicar o valor da minha hora por 60. 3,45 vezes 60. 0. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 4, 24. Mais 3, 27. 6 vezes 3, 18. Mais 2, 20. Vocês perceberam que a gente multiplicou números decimais? A professora fez como se não tivesse vírgula. Agora verificaremos as casas decimais. Esse número possui 2 casas decimais. E esse aqui não tem nenhuma. Então, meu resultado precisa ter 2 casas decimais. Eu venho aqui e conto 1, 2 e minha vírgula fica aqui. Então, 3 horas e 45 minutos. E 3 horas e 3,45 horas são 207 minutos. Ok? Vamos lá. Próximo. 7/12 de hora em minuto. Então, vamos lá. Eu quero saber o resultado em minuto.
Uma hora possui quantos minutos? 60. E eu quero uma fração de uma quantidade desses minutos. Então, ó, 7/12 dos 60 minutos. Lembra que eu expliquei para vocês? Quando a gente tem fração de quantidade, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 60 dividido por 12, 5, vezes 7, 35 minutos. Repare, o resultado já deu em minuto, porque essa minha hora eu já transformei em 60 minutos. Então, meu resultado já foi minutos. Ok? 12,7 minutos em segundos. Para transformar de minutos para segundos, basta multiplicar por 60. 12,7 vezes 60. Número decimal, não verifica a vírgula, certo? Vamos verificar isso depois. Vamos passar um pouco para cá. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Aqui. 0. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 2, 12 mais 4, 16. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. Quantas casas decimais aqui? Uma. Quantas casas decimais aqui? Nenhuma. 1 mais 0, 1. Então, meu resultado precisa ter uma casa decimal. Eu conto um algarismo e coloco a minha vírgula. Então, vai dar 762 segundos. Ok? Beleza. Agora, vamos lá. 360 segundos em minutos. De segundo para minutos, eu divido por 60. 360 dividido por 60 dá 6. Então, são 6 minutos. E 7.200 segundos em horas. Vamos lá, vamos apagar aqui. A gente pode fazer de duas maneiras. Ou vocês convertem de segundo para minuto e de minuto para hora, ou vai direto. A conversão direta é você dividir por 3.600. 7.200 dividido por 3.600. Posso cortar esses zeros. 72 dividido por 36 dá 2. Então, aqui são 2 horas. Ok? Então, vamos lá. A gente tem também, até então a gente estava vendo transformar uma unidade de medida em uma outra unidade de medida somente. A gente consegue também ter algumas medidas de tempo que misturam as unidades de medida. Por exemplo, 1 hora, 40 minutos e 50 segundos. Esse é meu dado. Você está vendo que eu tenho o meu dado eu tenho várias unidades de medida? Então, a gente consegue fazer a transformação também para a gente representar em forma de horas, minutos e segundos. Então, a gente vai ver quantas horas, quantos minutos e quantos segundos tem aquela quantidade ali. 7,8 horas. A parte inteira quer dizer que eu tenho por completo 7 horas. Só que eu tenho 0,8 horas. E esse 0,8 não dá uma quantidade, não dá uma hora inteira. Qual que é a unidade de medida que está abaixo de hora? Minutos. Então, esse 0,8 horas tem uma quantidade de minutos. Vamos ver quanto que dá? Então, aqui, ó, eu tenho a parte inteira, eu tenho 7 horas por completo. Esse 0,8 não é completo. Vamos ver quantos minutos nós temos? Então, eu vou pegar 0,8 horas, que não deu por completo, e vou multiplicar por 60. Vai dar 0 e 6 vezes 8, 48. Quantas casas nós temos aqui? Uma casa decimal. E quantas casas decimais aqui? Nenhuma casa decimal. Então, no final, nós temos que ter uma casa decimal. Então, eu vou ter que multiplicar por 60 aqui para descobrir quantos minutos eu tenho. Para eu não ter aquele 0,8 horas. Então, eu tenho 7 horas inteiras e 48 minutos.
E assim eu consegui transformar o meu dado de 7,8 horas em horas e minutos. Repare, 0,8 horas não são 80 minutos, não são 8 minutos, certo? É 0,8 de uma hora que possui 60 minutos. Então, a gente vai multiplicar por 60 e ver quantos minutos nós temos ali. Então, aqui deu 7 horas e 48 minutos. E se eu tenho 6,7 minutos? Eu tenho 6 minutos por completo. E 0,7 eu não consegui completar 1 minuto. E quem está abaixo do minuto? Segundos. Então, vai ter uma quantidade de segundos ali. Vamos verificar quantos? Então, aqui, ó, eu tenho 6 minutos por completo. E eu tenho 0,7, que é a parte decimal, que não completou 1 minuto. E eu preciso multiplicar por 60 para ver quantos segundos se passaram. Então, vamos lá, 0,7 vezes 60. 0 e 7 vezes 6, 42. Quantas casas decimais nós temos aqui? Uma casa. E aqui, nenhuma casa decimal. Então, nosso total eu vou ter uma casa decimal. Vou ficar aqui. Então, aquele 0,7 de minutos, aquele minuto que não foi completo, é porque foram apenas 42 segundos. Não chegou a ser 60. Então, eu tenho 6 minutos e 42 segundos. Eu não consegui todos os 60 segundos para chegar nos 7 minutos. Eu consegui transformar em horas, minutos e segundos. Eu peguei o meu dado e transformei em unidades de medida, em um número que mistura as unidades de medida. Agora vamos lá. Se eu tenho 193 minutos, eu tenho mais que 1 hora? Tenho. Para eu ter 1 hora, eu preciso ter, 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Então, naquele primeiro exemplo, que a gente viu que deu 0,8 horas, não conseguiu ter 60 minutos, foram 48. No 0,7 minutos, não conseguimos ter 60 segundos, apenas 42 segundos. E 193 minutos? Vamos ver quantas horas nós temos? Para a gente transformar, se eu tenho mais que 60 minutos, eu tenho mais que 1 hora. Vamos dividir por 60, porque a nossa conversão é essa. De minuto para hora, a gente divide por 60. Vai dar 3, que vai dar 180. E sobrar 13. Ou seja, eu tenho 3 horas, porque 3 horas deram 180 minutos. Eu tenho 3 horas completas, mas sobraram 13. Sobraram 13 o quê? 13 minutos. Certo? Aqui eu fiz 3 vezes 60, 180 minutos. E além desses 180 minutos, ainda sobraram 13 minutos. E esses 13 minutos não completam 1 hora. Então, fica 3 horas e 13 minutos. E eu peguei aquele meu dado que eu tinha apenas em minutos e transformei em horas e minutos. Vocês conseguem entender? Então, vamos lá. E agora, 4.350 segundos. Meu Deus, eu tenho mais que 1 minuto, não tenho? 60 dá 1 minuto. Então, vamos ver quantos minutos nós temos? Vamos lá. Se eu fizer aqui no cantinho aqui, 4.350 dividido por 60. 43 não dá, mas 435 dá. Dá 7, que dá 420. 150 dá 2, que dá 120 e sobra... vamos chegar um pouquinho aqui para baixo. Sobra 30. Então, tá. Quando eu dividi por 60, eu consegui perceber que eu consegui 72 minutos. Eu peguei segundos e dividi por 60, o meu resultado dá em minutos. Mas eu não consegui ter uma divisão exata,
sobraram 30 segundos. E esses 30 segundos não formam um minuto. Eles continuam aqui em segundos. Agora vamos verificar aqui. Esses 72 minutos que deram de resultado, dá mais que 1 hora, não é? Porque se a gente ver aqui em cima, 1 hora é 60 minutos. Então, vamos dividir por 60? Dá 60 sobra 12. Então, aqui, ó. Bom, eu consegui dividir. 72 minutos deu 1 hora. Só que eu tive um resto de 12 minutos. Esses 12 minutos eu não consigo juntar com ninguém para formar outra hora. Então, esses 4.350 segundos, representados de maneira que tenha hora, minuto e segundo, é 1 hora, 12 minutos, que foi o resto da divisão da conversão de minutos para hora, e 30 segundos, que é o resto da divisão da conversão de segundos para minutos. Ok? Então tá, vamos lá. Agora vem duas operações e essas duas operações são muito cobradas em questões de OBMEP, em questões de colégio militar. Adição de medidas de tempo e subtração de medidas de tempo. Na adição de medidas de tempo, é necessário adicionar unidades correspondentes, ou seja, a gente deve adicionar hora com hora, minuto com minuto e segundo com segundo. Só que acontece o seguinte, se no meu resultado, lá no final, eu tenho valores iguais ou superiores a 60 para minutos e segundos, eu preciso converter para a unidade imediatamente superior. Se eu tenho 72 segundos, eu tenho 1 minuto, certo? E 12 segundos. Eu preciso converter. Eu não posso ter nenhum valor superior igual ou superior a 60, tanto para minuto quanto para segundo. A ordem dos cálculos é da direita para a esquerda. Então, a gente sempre tem que começar os nossos cálculos e a nossa conversão pelos segundos. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui os nossos exemplos. 4 horas, 35 minutos e 42 segundos. 8 horas, 40 minutos e 30 segundos. Na nossa regrinha, da direita para a esquerda e sempre segundo com segundo, minuto com minuto e hora com hora. 42 mais 30, 72. 35 mais 40, 75. E 4 mais 8, 12. No meu resultado, eu tive valores superiores a 60, tanto para segundos quanto para minutos. Então, eu vou simplesmente ir convertendo, começando pelos segundos. 72 segundos. Lembre-se que 1 minuto é 60 segundos e 1 hora são 60 minutos. Então tá, 72 passou de 60. Então, esses 60 segundos eu vou ter que retirar. Porque quando eu passei de 60 segundos, esses 60 segundos viraram 1 minuto. Então, eu tiro 60 segundos, ficam 12 segundos, e esses 60 segundos que eu retirei, eu coloco nos minutos, porque eles não podem desaparecer. Ficam 76 minutos. Só que, professora, 76 minutos é mais que 1 hora. Sim, então eu vou ter que tirar 60 minutos e esses 60 minutos vão se tornar 1 hora. Quando eu tiro 60, a partir do momento que o meu relógio deu 60 minutos, ele já vira 1 hora. Então eu tiro 60 minutos e eu acrescento 1 hora. Aí aqui fica 16 minutos e aqui 13 horas. E agora sim, nós temos o nosso resultado de maneira correta. Vamos lá, vamos utilizar aqui para fazer o nosso segundo exemplo. 3 horas, 45 minutos
e 50 segundos. Mais 2 horas, 30 minutos e 50 segundos. 50 mais 50, 100. 45 mais 30, 75. 3 mais 2, 5. 100 segundos. Deu mais que 1 minuto também. Só que chegou a dar 2 minutos? 60 mais 60 dá 120. Então, não são 2 minutos ainda. Eu vou retirar os 60 segundos. E esses 60 segundos que eu retirar vão se tornar 1 minuto. 40 segundos, 76 minutos, 5 horas. 76 minutos é mais que 1 hora. Se é mais que 1 hora, eu vou tirar os 60 minutos daqui. E eu vou acrescentar, esses 60 minutos vão se transformar em 1 hora. 40 segundos, 16 minutos e 6 horas. Ok? Agora vamos para a subtração. Na subtração, também vamos fazer a operação com as unidades correspondentes. Vamos retirar, vamos subtrair hora de hora, minuto de minuto e segundo de segundo. Só que o que é que acontece? Se por um acaso o minuendo, a parte de cima, certo, da minha operação, for menor que a de baixo, a gente vai ter que pegar emprestado. Lembra da subtração? Então, a gente vai pegar emprestado da unidade imediatamente superior. Mas quando a gente pegar emprestado, a gente tem que se lembrar que nós não vamos pegar 10. Quando a gente pega 1 hora emprestada e a gente transforma para minutos, aquela hora viram 60 minutos. Então, quando eu pegar emprestado, eu vou pegar emprestado 60 minutos. E se eu pegar emprestado do minutos para segundos? Eu vou pegar 1 minuto emprestado. E esse 1 minuto emprestado, ele vira quantos segundos? 10 segundos? Não. 1 minuto vira 60 segundos. E aí eu vou acrescentar 60 segundos lá na minha continha, ok? E eu preciso fazer essa conversão antes de continuar, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular. 12 horas, 26 minutos e 45 segundos. Menos 9 horas, 40 minutos e 30 segundos. 45 menos 30 a gente consegue fazer. Dá 15. Não precisou pegar emprestado. Agora, quando a gente faz 26 menos 40, a gente tem que olhar toda a unidade de medida nesse caso. Não dá pra gente diminuir 40 de 26. Então, a gente precisa pegar emprestado. A gente precisa pegar emprestado das horas. Eu não vou ter mais 12 horas. Eu vou ter 11 horas. E essa 1 hora que eu peguei emprestado vão virar 60 minutos aqui. Opa! Só que eu já tinha 26. Então, esses dois juntos vão virar 86 minutos. E agora, eu consigo fazer 86 menos 40. Eu meio que esqueço esses daqui e faço 86 menos 40. 6 menos 0, 6. 8 menos 4, 4. E 11 menos 9, 2. Então, meu resultado, 2 horas, 46 minutos e 15 segundos. Vamos lá. 3 horas, 25 minutos. Menos 2 horas, 30 minutos e 50 segundos. Vixe, professora, mas aqui eu não tenho a unidade de segundo. Ali eu tô te falando que a gente tem exatamente 3 horas, 25 minutos e nenhum segundo. Então, eu vou colocar 0 segundos. Quando eu vou fazer essa subtração, 0 menos 50 a gente consegue fazer? Não. Precisamos pegar emprestado da nossa unidade de medida anterior. Vamos pegar emprestado do minuto. Vão ficar 24 minutos. E esse 1 minuto vira 60 segundos. Eu não tinha segundo nenhum, então fica 60 menos 50.
10 segundos. Agora vamos lá. 24 menos 30 também não dá. Eu vou ter que pegar emprestado da hora. 2 horas. Agora, essa 1 hora vira 60 minutos. Junto com o 24, no final das contas, a gente fica com 84 minutos. Posso esquecer aquilo ali. 4 menos 0, 4. 8 menos 3, 5. E 2 menos 2, 0. Então, a diferença entre 3 horas e 25 minutos e 2 horas, 30 minutos e 50 segundos é 54 minutos e 10 segundos. Certo? Reparem que eu já não conseguia fazer 25 menos 30. Mas eu não fui direto nos minutos ou direto nas horas pegar emprestado. Eu fui da seguinte maneira. Eu olhei primeiro para o segundo, peguei emprestado do minuto, virou 60. Depois eu peguei emprestado da hora e fui direto para o minuto, virou 60. Mas eu já tinha 24, então virou 84. E 84 menos 30 dá 54. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer 2 questões do banco de questões da OBMEP que tem essa ideia de adição e subtração de medidas de tempo. Um relógio não foi acertado. Quando realmente são 7h31, 7 horas e 31 minutos, ele está marcando 8 horas e 43 minutos. Então ele está marcando a mais, certo? Que horas ele estará indicando quando partir o ônibus das 16 horas e 48 minutos? Vamos ver quantas horas esse nosso relógio está adiantado. A gente vai ter que fazer 8 horas e 43 minutos menos 7 horas e 31 minutos. Porque aí eu vou descobrir quantas horas o meu relógio está a mais. 43 menos 31 a gente consegue fazer. 3 menos 1, 2. 4 menos 3, 1. 8 menos 7, 1. Então, meu relógio está marcando 1 hora e 12 minutos a mais. Se o meu ônibus ia partir às 16 horas e 48 minutos, o meu relógio estaria marcando 1 hora e 12 minutos a mais. Então, vamos somar. 8 mais 2, 10, sobe 1. 4 mais 1, 5 mais 1, 6, 60 minutos. 16 mais 1, 17. Não posso ter 60 minutos, porque quando o meu relógio vai lá e bate 60 minutos, esses 60 minutos já viram 1 hora. Então, eu tenho que tirar esses 60 minutos, e esses 60 minutos que eu tirei viram 1 hora. Então, aqui ficam 18 horas e 0 minutos, apenas 18 horas. Quando o meu ônibus das 16h48 estiver saindo, o meu relógio vai estar marcando 18 horas. O relógio atrasado, no caso, né? Então, vamos lá. OBMEP, banco de questões também. Há uma diferença na marcação de horas de 2 relógios. Quando um marca 8h35, são realmente 7h47. 8 horas e 35 minutos são realmente 7 horas e 47 minutos. O segundo relógio está 18 minutos atrasado em relação ao primeiro e não em relação ao horário normal. Que horas serão realmente quando o segundo relógio estiver marcando 12 horas e 10 minutos? Vamos lá, eu preciso saber qual que é o que o meu relógio está marcando a mais, né? Então, 8 horas e 35 minutos é o que o meu relógio está marcando. Mas, na verdade, são 7 horas e 47 minutos. Então, o meu relógio está marcando um tempo a mais. Não dá para fazer 35 menos 47. A gente pega emprestado... A gente pega emprestado da hora. E essa 1 hora vira 60 minutos, que nesse caso aqui vira 95. E de 95 eu consigo tirar 47. 5 menos 7 não dá. Deixa eu fazer um pouquinho mais aqui do lado para ficar mais fácil. 8 horas e 35 minutos. 7 horas e 47 minutos.
Vou pegar 1 hora emprestada, então em vez de ter 8 horas, vou ficar com 7 e aqui eu vou colocar 60. Quando eu coloco 60 aqui, vou ficar com 95 minutos. E aí eu vou fazer 95 menos 47. E aí na minha unidade de tempo eu posso utilizar a continha normal que a gente já sabia fazer a subtração. 5 menos 7 não dá. Vou pegar emprestado. 15. 15 menos 7, 8. 8 menos 4, 4. 48 minutos. Opa, minutos. 7 menos 7, 0 horas. Então, o meu primeiro relógio, ele tá marcando 48 minutos a mais. Só que o meu segundo relógio, ele tá atrasado 18 minutos em relação ao primeiro relógio. 48 minutos menos 18 minutos, 30 minutos. Então, o meu segundo relógio vai estar marcando 30 minutos a mais em relação ao tempo normal. Ao tempo real, né? Então, aqui, ó, 48 minutos, que o outro tá medindo, tá a mais, tá adiantado. O meu outro relógio vai estar 18 minutos atrasado em relação ao primeiro. Só que ele ainda vai estar adiantado em relação ao horário real. Então, vai ficar 12 horas e 10 minutos menos 30 minutos. Porque eu quero saber qual que é o tempo real. Então, vamos lá. Não dá para fazer 10 minutos menos 30. Vou pegar emprestado. Aqui vão ficar 11 horas. E essa 1 hora vira 60 minutos. Junto com os 10 que eu já tinha, eu já posso colocar 70 minutos direto. 70 menos 30, 40 minutos. E 11 menos 0, 11 horas. Então, o tempo real, na realidade, vão ser 11 horas e 40 minutos. Certo? Então, vamos lá. Hora da prática. Lembrem-se do nosso combinado. Pausem o vídeo, tentem resolver e depois voltem para poder verificar a solução. Questão do Colégio Militar de Brasília de 2013/2014. Um trem desloca-se da estação A até a estação B em 1 hora, 15 minutos e 30 segundos. E utiliza o mesmo tempo para ir da estação B para A. Todas as vezes, após chegar a uma estação, fica parado por 10 minutos até sair novamente. Hoje o trem saiu da estação A, foi para B, voltou para A, voltou para B. Considerando que ele chegou na estação B pela segunda vez, lá no final, às 13 horas e 18 minutos, o seu horário de partida da estação A pela primeira vez foi às... Vamos lá! Qual foi o trajeto que ele fez? Ele foi de A para B, de B para A e de A para B novamente. Aqui foi 1 hora, 15 minutos e 30 segundos. Deixa eu colocar um pouco mais para baixo. Aqui. Então tá, vamos lá. Aqui, ó, de A para B, 1 hora, 15 minutos, 30 segundos. Chegou em B, ficou 10 minutos parado. De B para A, também 1 hora, 15 minutos e 30 segundos. Em A, ficou parado 10 minutos. De A para B, foi 1 hora, 15 minutos e 30 segundos. E beleza, chegou em B. Quando ele chegou em B, era 13 horas e 18 minutos. E eu quero saber qual que era o horário que ele saiu de A. Primeiro, vamos ver quanto tempo ele gastou nesses trajetos. Vamos lá. 1 hora, no primeiro trajeto aqui, 1 hora, 15 minutos e 30 segundos. E aí, mais o trajeto de 1 hora, 15 minutos e 30 segundos. 30 mais 30, 60. 15 mais 15, 30 minutos.
e 1 hora mais 1 hora, 2 horas. Esses 60 segundos tem que se tornar 1 minuto, certo? Porque eu não posso ter valor superior a 60. Então, 2 horas e 31 minutos. Só que teve um outro trajeto de 1 hora e 15 minutos. Então, vamos lá. Vou somar isso com 1 hora, 15 minutos e 30 segundos. Daqui, a gente vai ter 30 segundos, aqui vai ser 46 minutos e aqui vão ser 3 horas, certo? Bom, não precisa converter nada, tá tudo inferior a 60 para minuto para segundo. E aqui eu calculei o que ele gastou com os meus trajetos. Mas teve tempo que ele ficou parado. Então, vamos lá, vamos somar quanto que ele gastou na realidade. Então, vai ser 3 horas, 46 minutos e 30 segundos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, 20 minutos. 30 segundos, 66 minutos, 3 horas. Então tá, 66 minutos pode? Não pode. Vamos ter que converter aqui, ó. Então, vamos apagar isso aqui pra gente... Ah, não vamos apagar, não. Vamos abaixar aqui um pouquinho, pra gente ter mais espaço para fazer aqui a nossa conta. Vamos lá. Vou tirar 60 minutos e esses 60 minutos vão virar 1 hora. E aqui 4 horas. Beleza. Então, no trajeto todo, junto com as paradas, o meu ônibus, ele gastou 4 horas, 6 minutos e 30 segundos. Então, ele precisava ter saído lá da A 4 horas, 6 minutos e 30 segundos antes. Então, vamos subtrair. Se ele chegou às 13 horas e 18 minutos, eu vou tirar as 4 horas, 6 minutos e 30 segundos. Opa, aqui eu tenho 0 segundos. Posso pegar emprestado. 17 minutos, que vira... Esse 1 minuto viram 60 segundos. 60 menos 30, 30. 17 menos 6, 11 minutos. E 13 menos 4, 9 horas. Certo? Então, o meu ônibus precisou sair lá da minha primeira estação às 9 horas, 11 minutos e 30 segundos. Espero que vocês tenham entendido, certo? Iremos ter várias questões na nossa lista. As questões da UBMEP também são bem parecidas com as questões que caem nos colégios militares. Tchau, tchau. Desculpa. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Tchau, tchau. Até uma próxima.